Então, pessoal, obrigado de novo aí pela oportunidade. Eu que agradeço. A gente vai hoje falar do DeepStream. Eu acho que eu contei da outra vez, né? O DeepStream e o Rapids foram os dois frameworks que, quando eu vi, eu falei, caramba, eu quero ir trabalhar na NVIDIA porque os caras estão mandando muito bem com essa história. Visão computacional hoje é um grande desafio para todo mundo, né? Recuperando um pouco do histórico aí, eu até tive uma discussão com um grupo outro dia de maker e hacker grande, né, sobre isso. Lá atrás, a gente estava tentando resolver um monte de problema com a internet das coisas, com a IoT, usando sensoriamento, né? E aí a gente acaba descobrindo que em determinado momento, muito do que a gente queria fazer com a internet das coisas e com sensoriamento fica economicamente inviável por conta da complexidade dos sensores que você tem que trabalhar, e de como fazer uma integração viável de tudo isso, né? Foi aí que a visão computacional cruzou o caminho da internet das coisas, porque a câmera se tornou um sensor universal. Então, hoje, a gente consegue fazer sensoriamento de algumas coisas com câmera que para você fazer com sensor, entre aspas, normal, ia dar um trabalho gigantesco. Aliás, a discussão que eu tive com o grupo lá foi engraçadíssima, porque ela começou quando um dos caras foi visitar um laboratório de uma universidade, e ele encontrou algo surreal, que era um painel com LED de alarme, né? Ele mostrava uma temperatura e ele tinha um alarme que ficava verde ou vermelho, e em cima desse painel, que é algo antigo, que controla uma sala controlada, etc., tinha uma câmera apontando para o painel. E ele ficou curioso com aquilo, tirou foto, né? E começou a dar risada. Falou, pô, que diabo é isso? Aí contaram para ele. Não, essa foi a forma que o pessoal encontrou para botar um monitoramento automático desse painel. E aí começou uma discussão gigante. Nossa Senhora, isso é over-engineering, isso é complicar as coisas, etc e tal, né? E aí eu comecei a perguntar para a galera. Falei, tá bom, o cara que foi visitar entendeu o problema. Eu falei, como é que vocês implementariam um sistema de monitoramento disso? E aí começou uma discussão deliciosa de nerd no grupo, todo mundo dando as alternativas, né? E aí, a hora que a pessoa acabava de dar a alternativa, eu perguntava, tá, quanto custa para implementar essa parada? Ah, custa tanto, custa isso, custa aquilo. Uma hora que todo mundo esgotou o negócio, eu falei, tá bom, essa câmera que ele está usando custa tanto, uma Jetson para implementar o monitoramento disso custa tanto, e você leva 4 dias para fazer esse negócio rodar. Então, todo mundo olhou para a história e falou, caramba, faz sentido, né? E estou até devendo uma visita lá para mostrar o DeepStream, mostrar essas coisas todas. Então, a ideia hoje é mostrar o DeepStream para vocês, que é o nosso framework, nosso SDK para visão computacional. Ele faz parte de um framework maior da NVIDIA chamado Metropolis. E o que o Metropolis tem, basicamente, é um conjunto de modelos de redes neurais pré-treinados, que são fornecidos gratuitamente para a NVIDIA, que basicamente são modelos de redes neurais para visão computacional que foram baseados nas principais arquiteturas no estado da arte. A gente cria esses modelos e otimiza esses modelos para arquitetura de GPU. Depois a gente usa um framework da NVIDIA chamado TAO para fazer o transfer learning, o fine tuning, o pruning e a quantização de acordo com o hardware que a gente vai usar na inferência. E isso faz toda a diferença para rodar desde Jetson, desde edge devices, até dispositivos na nuvem. E a inferência propriamente dita e todo o processamento a gente vai fazer usando o DeepStream. Isso tudo está baseado em duas outras tecnologias, que é o TensorRT e o Triton, que é o servidor de inferência da NVIDIA. Criar uma aplicação de IA, ela acaba sendo difícil e complexa de fazer, porque a gente tem a etapa inicial de preparar, anotar e aumentar os dados. Depois a gente tem que fazer o treinamento, o pruning, que é remover camadas que não foram utilizadas, e as otimizações como quantização, e finalmente fazer o deploy desses modelos, né? Quando a gente normalmente trabalha com modelos abertos, a gente vai nesses models aí da comunidade open source e pega lá o YOLO, pega a ResNet,
PeopleNet, MobileNet, etc., são modelos que performam, que têm uma acurácia significativa, a indústria toda usa, etc., mas a arquitetura que eles estão é uma arquitetura genérica para rodar em qualquer tipo de hardware. Então, o simples fato de você pegar um modelo desse, trabalhar, otimizar ele para uma arquitetura específica, a gente já está falando de um trabalho de desenvolvimento significativo. Então, o que a gente faz com o tal? A gente pegou esses modelos no estado da arte aí, conforme eu comentei, né? Então, por exemplo, para classificação EfficientNet, ResNet, para detecção de objeto, RetinaNet, YOLO e uma série de outras coisas, que são modelos, entre aspas, genéricos para missões de segmentação, detecção de objeto e classificação, mas a gente também disponibiliza alguns modelos que a gente já especializou para algumas coisas. Então, detecção de pessoas, detecção do onde a pessoa está olhando, estimativa de pose, classificação de veículo, reconhecimento de placa, landmark de rosto, gesto, texto para fala, Automatic Speech Recognition. São mais de 100 modelos que a gente tem disponibilizados dentro do site, que eu já mostro qual é para vocês. Basicamente, a gente baixa esse modelo, usa o nosso dataset para fazer o transfer learning, depois a quantização e otimização dele. E quando a gente está com o modelo dentro desse pipe aqui, eu posso chegar para o tal e falar, tal, no projeto que eu estou rodando agora, eu vou rodar o modelo numa Jetson Nano. Então, ele vai fazer, por exemplo, a quantização para 8 bits, para int 8, que é o modelo original, a melhor forma da gente fazer inferência na Jetson Nano. Se eu vou usar o mesmo modelo para fazer inferência numa L40S, num cloud provider, ele faz uma quantização diferente, um planning diferente para ser específico para aquela outra GPU. Então, eu tiro desse pipe o meu modelo de produção de acordo com o hardware que eu vou utilizar ele. E depois eu vou lá para os frameworks de deployment da NVIDIA. Então, o DeepStream, o Riva, que é para IA conversacional, e o Triton, que eu já vou explicar o que é. E com isso, eu consigo ter um modelo que eu tiro a versão de produção dele de acordo com o hardware que eu vou rodar de Edge to Cloud. E isso para as empresas faz uma diferença gigantesca, porque você pode ter um cliente em que o processamento vai ter que ser feito na borda, mas você pode usar o mesmo modelo para fazer outra coisa, né? Eu costumo dar o exemplo que o DeepStream é tão simples de trabalhar que se eu tenho uma solução que conta pessoas entrando no supermercado e amanhã o cliente me pede uma solução para contar a vaca entrando num curral, eu simplesmente vou pegar o pipe do supermercado, vou trocar a rede neural que detecta pessoas por uma que detecta a vaca, vou trocar o label de pessoas da contagem para vacas e pronto, a solução está feita. Então, essa portabilidade e adaptabilidade é muito interessante. Visão computacional é muito mais do que inferência de IA. A gente tem que fazer a captura e decodificação dos frames. Depois, a gente tem que pré-processar esses frames, ou seja, ajustar a cor, tamanho, etc., de acordo com a rede que a gente vai trabalhar. Em alguns casos, a gente tem que fazer isso em batch, por exemplo, para detecção de movimento. A gente faz a inferência propriamente dita. Depois disso, eu preciso fazer o tracking dos objetos para eu não contar o mesmo carro duas vezes, a mesma pessoa duas vezes, ou para coisas mais complexas como rastrear o deslocamento de um carro dentro do estacionamento com base em imagem que está vindo de 10, 15 câmeras diferentes, descobrir a rota, ou descobrir a rota que uma pessoa percorreu dentro do supermercado para fazer um mapa de calor ou coisa do tipo. Normalmente, quando eu extraio esses metadados da imagem, eu tenho que mandar essa informação para algum outro sistema e aplicar regras de negócio para isso. Finalmente, eu vou fazer a composição do vídeo, colocar os quadradinhos, etc., e mandar esse vídeo para onde quer que ele tenha que ir. Tradicionalmente, a gente faz isso usando o OpenCV no pipe todo, e a inferência a gente faz na GPU. E é aí que acontece o mesmo problema que eu contei para vocês do Rapids. Cada vez que eu tenho que pegar o dado da CPU e jogar para a GPU e devolver, eu pago uma latência. Então, quando a gente usa os métodos tradicionais, a gente, quando chega nesse momento aqui, cai para a memória da GPU, faz a inferência, devolve e tá lá o gargalo todo da CPU. E isso fica mais complicado quando eu vou trabalhar com inferências seguidas. Então, por exemplo, numa inferência eu vou detectar o rosto,
E aí, com a imagem do rosto, eu mando para uma segunda inferência que vai me encontrar os pontos de marcação desse rosto, né? Então, imagina que eu faria inferência do rosto, jogo a imagem para a memória RAM, reprocesso ela, trago de volta para a GPU, encontro os pontos, devolvo, e tem casos que a gente faz 5, 6 inferências na sequência ou em paralelo. Então, a complexidade aumenta e aí o impacto do gargalo vai aumentar ainda mais, né? O que a gente faz com o DeepStream é que a gente consegue processar esse pipe inteirinho dentro da GPU. A gente consegue usar o que existe de melhor em aceleração de hardware para cada etapa disso tudo, né? Por exemplo, as placas Jetson, principalmente a Orin da NVIDIA, tem circuitos chamados de DLI, que são Deep Learning Accelerators, são chips específicos para inferência, então eu consigo paralelizar a inferência dentro desses dispositivos. E aí vem a história da gente não ter cópia de buffer. Então, eu vou ter que fazer essa transferência, provavelmente aqui no momento da captura da imagem. Depois eu vou processar tudo dentro da GPU, praticamente vocês vão ver isso na prática, usando o mesmo buffer. Eu vou passando um buffer de GPU e ali ele vai sendo processado. Existe, inclusive, uma tecnologia da NVIDIA chamada RiverMax, que consegue entregar os frames RAW de uma câmera direto na memória da GPU. Então, eu não passo nem pela memória RAM, a imagem vai direto para a memória da GPU. Isso para aplicações, principalmente na indústria, em que a gente tem que ter um tempo de resposta extremamente baixo, faz toda a diferença. O DeepStream, a gente consegue trabalhar com o desenvolvimento dele em C++, em Python e através de uma ferramenta drag drop de bloquinho chamada Graph Composer, que é muito legal para fazer até protótipo rápido, ou eventualmente você desenvolver os seus próprios bloquinhos e otimizar a geração de novas soluções dentro da tua empresa, né? Durante a inferência, a gente pode processar direto no TensorRT, ou eu posso comunicar com o servidor Triton, e o que me permite usar qualquer back-end para fazer inferência. A comunicação é com gRPC super rápida aqui. Eu pego os modelos e adapto eles e treino através do TAL. Eu consigo usar qualquer modelo open source através do Triton. Lembrando que a otimização nem sempre vai ser ideal aqui. Faço o tracking e depois que eu faço todas as regras de processamento e analytics, eu tenho integração dentro do DeepStream com os principais brokers de mensageria. Então, eu consigo disparar mensagem direto de dentro da GPU para o Redis, para o MQTT, para o Kafka e para os principais protocolos de IoT dos cloud providers. Finalmente, eu faço a composição do vídeo final e a minha aplicação eu empacoto dentro de um container. E com isso, eu faço o deploy onde eu bem entender. O que a gente vê na prática é que as empresas que usam todo esse pipe de desenvolvimento que eu mostrei, eles têm um speed-up real de 10 vezes no tempo de desenvolvimento de uma solução, quando comparado com o que se fazia anteriormente. O DeepStream, basicamente, é um conjunto de plugins para o GStreamer, que é um projeto open source para fazer manipulação de mídia, para fazer tratamento de mídia e analytics. E ele funciona basicamente através de plugins, né? São esses os 3 componentes principais dele. Plugins, que são blocos que vão se conectando para montar um pipe. Então, você conecta o source de um bloco no sink, que é a entrada do outro, e aí você vai implementando o seu pipe. Então, aqui a gente tem uma entrada de algum arquivo, eu tenho um filtro e depois eu tenho a saída dele. O bin é uma caixinha que a gente monta com diversos plugins, uma coleção de plugins para cumprir alguma coisa específica, um processamento específico, e depois eu tenho o pipeline, que é no mais alto nível. Então, o pipeline eu tenho lá um bin que vai tratar do vídeo de entrada, nesse caso eu vou ler um arquivo de vídeo, vou decodificar, vou jogar para um outro bin que vai fazer o processamento, então ele vai fazer o scale, o filtering, etc. do vídeo, e finalmente eu vou dar saída para algum lugar, que nesse caso é um display, tá? Então, esse é o conceito do GStreamer, eu simplesmente vou colocando plugins para fazer o processamento. Aqui é uma lista bem básica e curta, ela já está muito maior que isso, dos principais plugins do DeepStream.
E basicamente o que cada plugin faz é pegar a entrada. Em alguns casos, a entrada já vem com metadados de um plugin anterior. E ele dá saída daquele buffer que ele recebeu de entrada com os metadados que ele extraiu do vídeo ou da imagem. Ele conversa lá no baixo nível com as APIs do CUDA e ele consegue ter aceleração para isso. Então, toda a complexidade de paralelização e sincronização é feito diretamente por essa camada, sem que a gente tenha que se preocupar em tratar isso aqui. E isso tudo é feito com um gerenciamento muito eficiente da memória e também com gerenciamento muito bem feito de threads. A ideia de processamento do DeepStream é trabalhar com buffer. Então, o buffer é o jeito que a gente passa os dados entre os pipelines. A gente tem alguns eventos que são gerados através desses plugins. A gente tem um bus de mensageria para trocar informações e poder interagir com a aplicação e saber o que está rolando. E também a gente consegue fazer algumas queries para algum dos plugins. Tá? Esse é o conceito básico de funcionamento. A estrutura de metadados do plugin, ela basicamente funciona dessa forma. Cada vez que eu passo ele por uma etapa, eu vou adicionando metadados que aquela etapa conseguiu extrair. Então, por exemplo, aqui eu tenho um MUX, um plugin de MUX, eu recebo um buffer com várias imagens, e aí esse MUX que ele vai fazer para mim é organizar um batch. Então, nesse caso, eu vou ter o buffer com as imagens e vou ter um metadado que vai me explicar o que tem no batch. A hora que eu jogo para dentro da inferência, eu vou sair com as informações do batch, informação dos frames, informação dos objetos, de classificação e qualquer coisa que eu tenha, dependendo da rede que eu estou usando. Então, o número de objetos que eu detectei, as coordenadas das bounding boxes e as classes desses objetos. Aqui, esse plugin NVOSD, o que ele faz é basicamente o on-screen display. Ele é o plugin que vai me desenhar ou vai me escrever coisas no buffer de imagem para eu apresentar isso para o usuário. Para quem já trabalhou com PCV, sabe que uma coisa que é chatinha da gente fazer na mão é que a gente normalmente recebe a imagem numa resolução grande, a gente reduz essa resolução para passar pela inferência. Quando a gente faz a inferência, as coordenadas de bounding box são coordenadas da imagem reduzida. Mas a imagem que eu tenho que mostrar final é a imagem aumentada. Então, eu tenho que fazer uma interpolação daquelas coordenadas da imagem pequena para a imagem grande e depois fazer os bounding boxes. Quando eu tenho muito bounding box, isso acaba levando um puta tempo e é um algoritmozinho chato de otimizar, tá? Uma coisa que a gente tem dentro do DeepStream é a possibilidade de conectar probes em algumas etapas de processamento para que eu consiga interceptar o que está entrando para essa camada e aí eu consigo customizar o dado que essa camada ou esse plugin vai processar, tá? Então, a gente vai ver no código de exemplo lá, que é aqui que a gente consegue ver a quantidade de bounding boxes, consegue contar os objetos, é aqui que a gente vai implementar tudo que vai ser desenhado na imagem, tá? Eu carinhosamente gosto de chamar esse probe de chupa-cabra. Então, a gente coloca o chupa-cabra em alguns lugares e interrompe o processamento para fazer o tratamento das imagens. Uma coisa importante para a solução de visão computacional é que a análise de performance é muito mais do que a análise simples de acurácia. Então, a própria acurácia, a gente tem que levar em consideração dois parâmetros, que é a intersection of union e a mean average precision, né? Que é, ou seja, quanto que o que ele detectou na imagem real tem a ver com quanto ele detectou na inferência tem a ver com a imagem real. Quem já trabalhou com o OpenCV sabe que a gente manda fazer inferência e ele detecta não uma bounding box em torno de um objeto, mas ele detecta um monte de bounding box. E a gente tem que fazer um filtro de threshold de falar, olha, só me mostra as bounding box que você encontrar com acurácia ou com IOU ou com MAP acima de 90%. Então, ele reduz o número de quadradinhos, né, de bounding box que ele vai encontrar. O throughput é extremamente importante, que é a quantidade de dados que a gente consegue mandar e receber numa unidade de tempo.
A latência, que é o tempo que eu vou levar para processar cada frame e quanto ele vai levar para entrar no meu pipe e sair. Depois, utilização de hardware e principalmente utilização de memória, tá? Então, a otimização de soluções de visão computacional, a gente tem que passar por tudo isso: a densidade do stream, a acurácia, o tempo de processamento, performance e custo. A gente tem que ficar fazendo essa análise o tempo todo para até que a gente chegue num número em que nos atenda. Um exemplo de pipe montado com DeepStream, e como vocês veem, é um conjunto de bloquinhos mesmo, né? Eu vou usar um file source aqui para eu ler um arquivo de algum lugar. Eu vou passar ele por um parser que vai ter certeza que esse stream de H264, né, que é um vídeo, tá certinho, que ele não está corrompido. Eu vou jogar para um decoder, que ele vai decodificar o stream de vídeo, e aqui ele vai fazer no hardware, dentro da GPU, não é por software. Isso já dá uma aceleração significativa, mas sempre prestem atenção, existem GPUs da NVIDIA que não tem decoder e encoder. Uma GPU para treinamento de Deep Learning não tem encoder e decoder, uma H100, por exemplo. Portanto, se você quer fazer inferência de vídeo com uma H100, a sua performance não vai ser tão boa quanto se você usar uma L40S, porque a L40S tem encoder e decoder. Então, saber a GPU que você vai usar para visão computacional é importante. E, por favor, vocês me lembrem de mostrar uma tabela desses encoders e decoders que a gente tem no site da NVIDIA, tá? Aquilo lá, para mim, é a pedra da roseta para escolher GPU. Depois que eu processei e decodifiquei o vídeo, eu vou passar por um MUX para ele fazer um batch de imagens para poder jogar na inferência. Finalmente eu faço a inferência. Nessa camada de saída da inferência, eu vou colocar o meu probe, meu chupa-cabra, para eu tratar os dados. E finalmente eu vou jogar ele para um local de saída. Nesse caso, eu vou jogar ele para o /dev/null, porque eu só estou brincando com o processamento, tá? Então, customizar pipes de processamento com DeepStream é tão simples quanto colocar mais plugins ou tirar plugins de dentro de um pipeline serializado. Ou em alguns casos, você também consegue paralelizar esses pipelines para ter muito mais performance e processar muito mais coisa, tá? Vou parar o compartilhamento aqui, vou trocar e vamos embora para o código. Primeiro eu quero mostrar para vocês como é que eu montei a máquina que eu estou usando aqui. Ela é basicamente um notebook que tem uma GPU RTX A2000, é uma GPU para workstation da NVIDIA. E aí, para rodar nessa máquina, o que eu fiz? Eu instalei o Ubuntu 04, né? Para quem for fazer isso em cloud, tem um jeito super fácil, que é entrar aqui nesse NGC, que é o grande repositório, acho que já mostrei da outra vez para vocês, de containers da NVIDIA. Então, quando a gente vem aqui e procura por VMI, Virtual Machine Image, a gente vai encontrar imagens de Linux já montadas para poder consumir os containers que estão nesse portal, tá? O que elas têm, basicamente? Ubuntu Server, no meu caso, estou até usando o Desktop 2004 LTS, driver da NVIDIA, da GPU, recomendo usar o driver proprietário, última versão, que é o mais rápido e fácil de instalar. Docker CE, um plugin do Docker da NVIDIA, para que a gente enxergue a GPU, o hardware, de dentro do container, e aí algumas ferramentas para trabalhar com esses containers, né? Com CLI e por aí vai. Então, em Cloud Provider, o jeito mais rápido que tem é eu simplesmente pegar essa imagem pronta dentro do próprio Cloud Provider. Então, se eu estou trabalhando com a AWS, montar essa infra na AWS é tão simples quanto dar um clique aqui, pegar essa imagem da NVIDIA, escolher qual que é, onde está o hardware que eu quero usar, qual que é a instância que eu quero usar, porque essas aqui já são instâncias com GPU, aqui está o custo delas, tá? Faço o login, boto essa máquina no ar para rodar, a partir daí eu estou com a infra pronta para usar o NGC. No meu caso, instalei tudo na unha, no meu notebook aqui, tudo instalado, configurado, vim no NGC, fiz meu login, gerei minha chave de acesso ao NGC, que isso aqui você faz com uma conta lá do programa de developer da NVIDIA. E aí eu vim aqui, procurei o container do DeepStream, que é esse cara aqui.
olhei a versão que eu quero utilizar dele, tá? No meu caso, como o código que eu estou usando é de uma versão anterior do DeepStream, eu vim aqui em tags e procurei qual que é o nome da versão que eu estou usando, que essa aqui é L01 Triton. Já vou mostrar o porquê, tá? Então eu pego o nome desse container aqui e basicamente tudo que eu tenho que fazer para ter o ambiente que eu tenho aqui rodando é rodar uma linha de comando Docker, tá? Que é isso aqui. Então, quem seguir essa receitinha de bolo, em alguns minutos está com o seu computador com o DeepStream rodando. Jomar, preciso ter uma RTX A2000 igual a sua? Não, você pode rodar em qualquer placa GeForce, tá? Tudo vai depender da versão do DeepStream, e aí na página do DeepStream, na documentação, você vai ver quais são as placas suportadas por cada uma dessas versões. Depois que eu montei a máquina, botei esse container para rodar, eu coloquei o Jupyter Notebook para rodar dentro, e como eu peguei uma versão antiga do DeepStream, eu precisei instalar os bindings de Python, tá? Para encontrar isso aí, é só procurar por DeepStream. Tá na documentação isso também, tá? Python binding. A gente vai cair nesse repo do GitHub e ele vai dar a receitinha de bolo de como você pode instalar esses bindings. Nas versões mais novas do DeepStream, a gente já vem com tudo isso pronto, instalado e configurado, que é esse o caso. Depois que eu montei essa história, eu venho nesse link aqui, que eu vou colar no chat. Ele é um repositório onde a gente tem muito conteúdo para hackathon da NVIDIA. O que eu usei está até aqui na parte de Archived, porque eles refizeram o repositório. Então, hoje, quando a gente entra em AI, tem alguns pipes aqui para visão computacional, profiler, NLP, etc. Eu não tive tempo de brincar com esses caras ainda, mas se a gente entrar no archive de AI aqui, ó, a gente vai encontrar o do Rapid, vocês estão lembrados que eu mostrei isso semana passada, e a gente vai encontrar esse de DeepStream, tá? Entrando nesse DeepStream, vai ter toda a documentação de como usar ele. O interessante é que eu tenho um Dockerfile aqui, ó. Esse Dockerfile, ele vai simplesmente baixar o container do NGC, vai rodar as atualizações, instalar as dependências que ele precisa, que está aqui de Python, etc. Ó. Vai configurar tudo para mim, ó. Vai me entregar o container prontinho para rodar, tá? No meu caso, eu não usei o Dockerfile, eu quis fazer na mão para aprender e sair do outro lado igual. Depois que eu fiz isso, eu simplesmente clonei esse repo para dentro do meu container e estava com tudo isso aqui pronto para rodar, tá? Então, dentro desse repo que a gente clona, a gente vai ter uma série de Jupyter Notebooks aqui, e aí a gente vai seguindo eles para ver todo o código rodando, né? O Getting Started é esse inicial aqui, então ele vai mostrar como é que funciona cada um dos plugins que a gente vai usar, que é basicamente aquilo que eu mostrei, né? E a gente vai começar, então, a se divertir com isso. Dentro do código, dentro do próprio container do DeepStream, do SDK, a gente tem uma pasta com código de exemplo. E vocês vão ver que tem lá teste 1, teste 2, teste 3. O que é aquilo? É um esqueleto de um pipeline com todas essas etapas que a gente tem. Então, quero começar um projeto novo com DeepStream para contar pessoas passando no shopping. Eu não preciso começar do zero, eu posso simplesmente pegar esse código de exemplo do teste 1, jogar ele para uma pasta minha de desenvolvimento e começar a alterar o código de acordo com o que eu precisar para botar o pipe para rodar. É muito rápido e muito fácil de usar, tá? Eu recomendo para vocês, no começo do DeepStream, fazer um desenho igual esse aqui, ó, dos plugins que vocês vão usar, porque vai ficar muito fácil da gente depois conseguir montar o pipe na hora que estiver escrevendo o código. Primeira vez que eu peguei um código do DeepStream para ler, sem olhar esses diagramas, eu achei ele muito complicado. Depois que eu entendi que o diagrama facilita a compreensão, é super simples de montar pipe com ele, tá? Aqui dentro desse repo, então, a gente tem todos os detalhes de documentação para cada um dos plugins, tá? Então, tem o diagraminha de como é que cada um deles trabalha, o que eu posso usar
para fazer o processamento. Como vocês estão vendo, eu tenho como usar a própria CPU da Jetson, a GPU e etc e tal, e aí a documentação de cada um deles, né? Nesse primeiro caso, o que a gente vai fazer é montar um pipeline bem básico. Eu vou ler um arquivo, eu vou ter que codificar esse arquivo, eu vou rodar um detector. Então, aqui, para fazer inferência, eu vou ter que fazer scaling, a conversão em inferência. Vou ter o buffer com metadados. Vou fazer uma conversão de vídeo. Vou usar o probe aqui para interferir no metadado e escrever o que eu quero. E vou usar o on-screen display para eu anotar as imagens e depois gerar o vídeo de saída, tá? Bem simples o que a gente vai montar. Deixa eu mostrar a minha máquina aqui para vocês. Eu tenho aqui, no meu computador, ele é um i7, 12ª geração. Eu tenho 20 núcleos, né, 10 físicos. E esse comando NVIDIA SMI, ele mostra para a gente se o driver de GPU está instalado direito e se a GPU está sendo enxergada dentro do container. Então, está aqui minha GPU, é uma RTX A2000, eu tenho 8 GB de memória, e eu estou usando 526, porque agora eu estou rodando, enfim, o Ubuntu Desktop nela, né? Inclusive, a tela do meu monitor está apagada, não estou com a janela aberta, então eu estou usando pouca memória aqui dele. Existe um comando desse NVIDIA SMI para a gente poder fazer o monitoramento. Peraí, NVIDIA SMI. Para a gente fazer o monitoramento em tempo real da GPU, que é esse daemon. Então, ele fica mostrando aqui para mim, basicamente, o consumo de energia, a temperatura, a quantidade dos processadores da GPU que eu estou usando, quantidade de memórias, encoders, decoders, ou seja, ele me dá todos os dados de utilização para monitorar a GPU. Se você não tiver mais nada na mão para saber, meu código está mesmo rodando em GPU, é só rodar isso aqui na console e botar teu código para rodar em paralelo, você vai ver as coisas acontecendo. Não acho tão bonito e intuitivo isso aqui, então eu costumo usar uma ferramenta chamada NVTop. Não está instalado o NVTop. Eu instalei ele ontem e deu uma meleca. Eu esqueci de salvar o estado do meu container, tá? Então, vamos fazer essa parada ao vivo. O NVTop, ele estava nos repos tradicionais do Ubuntu, mas nas versões mais novas a gente tem que jogar esse PPA lá. Peraí. Eu odeio esse console do Jupyter. Deixa eu vir aqui, eu não preciso do sudo, então ó, só vou adicionar um repositóriozinho aqui no cara. E vou pedir para ele instalar o NVTop para mim. Para quem está acostumado a trabalhar com Linux, o NVTop é um projeto open source que monta uma janelinha bonitinha igual do Top. E ele vai mostrar para a gente aqui o que eu tenho rodando de processo na GPU, quanto de memória cada cara desse está ocupando, quanto está usando de GPU. Aqui em cima eu tenho os dados da minha GPU, quantidade de memória, o dado do PCI, a entrada e saída, né, o throughput de entrada e saída de dados, o clock da GPU, clock da memória, a temperatura, se ela está com a ventoinha ligada, o consumo de energia, quantidade de uso do processador da GPU e de memória, que é o que ele está desenhando nesse gráfico para a gente aqui. Tá? Vocês veem que minha GPU está praticamente parada e com consumo bem baixo de memória. A gente já vai deixar ela quentinha, que é o que GPU gosta. Então, para começar aqui o código, a gente vai fazer a importação das bibliotecas do DeepStream. Vou definir as classes de objetos que eu vou usar. A gente vai basicamente usar uma rede neural aqui que a gente vai detectar objetos numa imagem de rua. Então, vou detectar pessoas, veículos, bicicleta, pessoas e placas, tá? Vou definir aqui qual vai ser o nome do arquivo que eu vou ler de entrada. E aqui começa a coisa legal do DeepStream. Eu tenho um pipe que eu montei ele para trabalhar com arquivo de entrada, arquivo de saída, mas no mundo real eu vou ter que ler de uma câmera RTSP. Eu simplesmente vou trocar o pipe de entrada
o plugin de entrada do plugin que lê arquivo para um plugin que recebe um stream RTSP. Mesma coisa para saída. Se eu estou dando saída para arquivo hoje e no mundo real eu vou ter que mandar isso para um servidor, um stream de RTSP, eu só troco o plugin. Eu não preciso mexer no resto. Então, essa flexibilidade é muito legal. No nosso caso aqui, a gente vai ler para arquivo e vai soltar a saída para arquivo. Essa funçãozinha aqui é uma função que ela ajuda a gente a depurar se todos os plugins estão sendo carregados do jeito correto, tá? Então, basicamente, o que ela faz é uma função que a gente vai usar para chamar a criação do pipeline e saber se está tudo certinho, tá? Aqui eu vou inicializar o GStreamer e criar uma pipeline vazia, então, nesse momento, eu não tenho nada nela. E aqui eu vou colocar os meus elementos na pipeline, que são exatamente aqueles bloquinhos que a gente viu, tá? Então, eu vou colocar um elemento de entrada, o nome dele é file source, aqui os dados de configuração do plugin, e vou trazendo na ordem que eu vou colocar. Uma entrada, um parser, um decoder, um MUX, a inferência primária, conversão de vídeo, o OSD para a gente fazer as anotações no vídeo, uma fila para poder gravar na saída, uma conversão de vídeo, um encoder, um parser, um container e um sync de saída, tá? Como vocês estão vendo, eu vou chamar aquela funçãozinha ali de cima, e o que vai acontecer é que ela vai me dar o status disso aqui. Às vezes acontece, dependendo da versão que você baixar e como tiver o container, o ambiente que você está usando, de você ter erros nisso. Quando você tem erro, é porque não tem algum plugin instalado na tua máquina, um plugin do GStreamer ou plugin do DeepStream, tá? Pega esse erro, copia, cola lá no fórum de developer da NVIDIA, você vai descobrir como resolver. A gente trabalha no DeepStream, na inferência, através de arquivos de configuração, tá? A documentação é bem vasta sobre isso, tá? Aqui dentro a gente já tem até alguns comentários, mas a documentação é bem legal. E aí, basicamente, o que a gente vai fazer é pegar os pontos principais aqui. Eu vou dizer que GPU que eu vou trabalhar, tá? Esse Netscale Factor é um dado que vem do modelo que eu vou trabalhar. Eu tenho que falar aqui onde está o meu modelo e onde estão os pesos dele. E aí a gente vai configurar essas outras coisas aqui. Então, label file, que são os labels que eu tenho de detecção. Aqui tem uma calibração para int 8, é algo que o Tal faz que é bem legal. Que quando a gente faz a quantização do modelo, você imagina que eu tenho um modelo que foi treinado em floating point de 32. Quando eu quantizo ele para int 8, eu estou reduzindo a precisão do número. Então, eu estou introduzindo erro no meu processamento, eu vou reduzir minha acurácia. O que o Tal faz é que ele consegue gerar um arquivo de calibração que ele aplica esses pesos de calibração depois que ele faz a quantização. E isso faz com que a gente reduza a perda e o erro de precisão durante o pipe, tá? Configuro o tamanho do meu batch, o tipo de rede que eu vou usar, o tipo de processamento, quantas classes eu quero detectar, tá? Então, se eu tenho uma rede que tem 4 classes, mas eu quero detectar só uma, eu vou botar só um aqui. E algumas outras coisas de configuração aqui desse cara. Depois vocês podem olhar na documentação com calma, mas para a gente trocar a inferência do pipe, o exemplo que eu dei para vocês de trocar a rede neural de contar pessoas para contar vaca, a gente simplesmente ia ter que editar esse arquivo aqui, ou seja, eu não tenho que tocar no meu código para mudar uma rede neural ou para fazer teste com ela. Eu simplesmente venho aqui e troco o arquivo de configuração da inferência, eu troco a configuração dele, tá? Aqui a gente vai setar as propriedades dos elementos, então eu vou falar qual que é o meu arquivo de entrada, vou setar os dados de peso, de batch size, tamanho das imagens, e fazer toda a configuração de cada um dos elementos do meu pipe lá. Com todos esses elementos prontos agora, eu tenho tudo instanciado, mas eu não montei meu pipe ainda. Eu já estou com os objetos todos lá. É agora que eu vou montar o meu pipe. Para montar o meu pipe, eu simplesmente vou ir adicionando ele, cada um daqueles elementos que a gente acabou de instanciar e configurar, tá? E aí, lembra que eu falei para vocês de fazer o desenho do pipe?
É nessa ordem que eu vou instanciar esses caras, tá? Depois eu vou ligar todos esses elementos, ou seja, eu vou dizer qual que é a entrada e qual que é a saída de cada um, tá? Aqui eu simplesmente estou adicionando eles no pipe e aqui eu estou falando para ele, olha, a entrada você vai ligar no parser, a parser você vai ligar no decoder. Aqui é onde eu vou criar o sync pad lá, que é o chupa-cabra que a gente vai usar, tá? Termino de fazer a minha ligação do sync pad lá, do probe, e continuo simplesmente conectando os meus bloquinhos dentro do meu pipeline. Já fiz, então, meu pipeline está montado. Vou criar o evento principal, né? Repara que a gente vai ter um warning aqui, ó, porque ele está dizendo o seguinte, que esse main loop não é mais necessário, tá? E aqui é onde eu vou trabalhar com os dados que eu extraí da inferência, né? Lembra que a gente colocou o probe, o chupa-cabra lá? Então, nesse exato momento do processamento do pipe, eu vou receber um buffer com uma imagem e eu vou receber metadados do que ele extraiu da imagem, tá? Então, eu vou inicializar o contador de objetos para 0, o número de frames e o número de retângulos encontrados também para 0, e simplesmente vou pedir o buffer que eu estou recebendo e vou começar a tratar os metadados que eu estou tirando desse buffer, tá? Então, vou extrair aqui o número de retângulos para fazer o desenho e escrever o metadado do objeto, tá? Vou rodar isso por todos os objetos que eu estou encontrando. Aqui é onde eu vou configurar a cor do que eu quero, do quadradinho que eu vou desenhar. Então, a borda. Aqui o formato não é RGB, tá? Ele é invertido. Eu não lembro exatamente o formato, mas isso aqui basicamente é para a gente falar para ele desenhar. Se não me engano, vai ser azul ou verde, não lembro. Agora a gente vê depois lá, tá? Mas trocar a cor, trocar etc. É tão simples quanto vir aqui e fazer uma edição, tá? Aqui é onde eu simplesmente vou configurar o que ele vai escrever no display, tá? Então, como vocês estão vendo, isso aqui eu estou dizendo qual que é o texto que ele vai usar e qual que são os dados que ele vai apresentar lá, tudo com base no buffer que eu recebi, nas variáveis que eu já li ali em cima, o local onde eu quero que essa string apareça, o tipo de fonte, o tamanho, a cor que eu quero que ele vai escrever isso, enfim, aí é a configuração do que ele vai me mostrar na imagem de dado, tá? Lembra que eu falei, se eu trocar de pessoas para vaca, eu só vou ter que vir aqui e escrever número de pessoas, eu altero e escrevo o número de vacas. O resto fica igualzinho, tá? Fiz toda essa configuração, peço para ele rodar isso enquanto ele estiver recebendo o frame, tá? Aqui é onde eu, de fato, vou conectar esse código lá naquele probe que a gente gerou lá em cima. Com tudo definido aqui, eu vou rodar o pipeline e vou começar a ouvir, gerar os eventos, tá? A gente recebe alguns warningzinhos aqui, alguns dados de informação. Enquanto ele roda essa história, vamos espiar o que está acontecendo com a GPU aqui do lado, ó. Repara que agora o processamento dela está aumentando e a memória também, tá? Então, é nesse momento que eu estou fazendo todo o processamento. Acabei de fazer a inferência, vou começar a gerar as mensagens de saída. Esse é o tempo de processamento. E aqui está cada frame que eu tenho, número de objetos que ele encontrou, quantos são veículos, quantos são pessoas, tá? Tem análise aqui, ó, de todos os frames do meu pipeline. Isso é mais para debug. Depois, o vídeo que eu gerei é um vídeo que ele não consegue ser mostrado dentro do Jupyter Notebook, tá? Então, para eu poder, para a gente poder ver o vídeo aqui, eu tenho que converter ele com FFmpeg. Vou dizer qual que é o codec de entrada, o codec de saída. Meu vídeo está pronto e aí eu vou importar o vídeo para dentro do Jupyter Notebook. Vocês ainda estão vendo a minha tela com o gráfico grandão, com o vídeo grandão? Só Sim, para ter certeza. sim, Então, sim. beleza. Tá aí o que a gente escreveu lá, tá? Quantidade de objetos, vê aqui em cima, ó, o número do frame, número de objetos que ele encontrou, o que que é veículo, o que que é pessoas, tá? Em cada um dos frames que a gente está trabalhando, tá? Nesse caso, vocês estão vendo que a gente está contando o mesmo carro várias vezes, ó. Se eu fosse contar, usar isso para saber quantos carros passaram pela imagem em determinado momento,
eu teria que usar um tracker, porque ele ia pegar esse carro, ia dar um ID para o carro, ia falar, é o carro 1. Ó, é o carro 1. Então eu vou lá no código e falo, ó, enquanto o carro for 1, você já contou ele, não conta mais, tá? Tem alguns repositórios com código de exemplo disso, eu achei um bem legal ontem, que tem um vídeo de uma rotatória, e aí ele mostra não só um exemplo do tracker do Deepstream, tá? Ele tá no GitHub. Ele mostra não só o tracker, né? Que o veículo entra na rotatória, você vê ele traqueando o veículo e não contando duas vezes, mas ele também mostra como criar um bounding na área para dizer o seguinte: eu só quero que conte quando ele entrar na rotatória e quando sair. Então, eu gostei bastante daquele exemplo, porque ele detecta o veículo, fica vermelho, o bounding box. Quando ele entra dentro da área que está desenhado onde ele fica verde, exatamente para me informar quantos carros estão passando na rotatória agora. Quando esse carro sai da rotatória, ele fica vermelho de novo. Então, ele detecta o carro, ele faz o track daquele carro para não contar duas vezes, ele conta quando ele entra, ele conta quando ele sai, tá? Galera, na internet está lotado de exemplo do Deepstream, tá? Então, esse aqui é o pipe básico que a gente fez. Alguém quer fazer alguma pergunta até agora? Para mim tá tranquilo. Alguém mais tem alguma pergunta? Bom dia, Jomar. Bom dia, professor. Eu tenho uma pergunta. Bom dia, manda aí. Oi, Jomar. Muito obrigado pela palestra. Eu tinha, na verdade, 3 perguntas. A primeira é se, quando a gente troca para o protocolo RCTP, as métricas de performance que tu comentou são alteradas ou já essas métricas levam em conta esse protocolo, né? Porque é diferente você transmitir vídeo em tempo real do que você já carregar ele pronto, né? A capacidade de processamento do meu pipe, ela vai ser sempre a mesma. Ah, perfeito. O que o RTSP pode fazer é que ele pode engasgar, por exemplo. Se ele engasgar, eu vou ter drop de frame, Sim. a coisa vai ficar diferente, tá? Então, depende da qualidade da conexão, tá? Mas a performance do meu pipe é a mesma. Tem uma startup aqui no Brasil, que a história até é engraçada. Quando eu conheci esses caras, eles estavam praticamente há 5 meses desenvolvendo o Deepstream deles. Estavam otimizando cada pedacinho do pipe. Quando eu apresentei o Deepstream, o fundador da startup, o CTO, e estava a equipe de desenvolvimento inteira na reunião, virou para os moleques e falou assim, galera, para o que vocês estão fazendo, vamos aprender a usar esse Deepstream, porque é o seguinte, o que a gente está fazendo é bem legal, só que nós vamos ter que ficar fazendo manutenção desse pipe e a vida inteira. Isso vai consumir um puta tempo. Vamos adotar o Deepstream, porque a NVIDIA mantém o Deepstream e a gente foca na aplicação. Tinha um menino na reunião que chama Levi, que era o cara que estava montando o projeto todo. Ele ficou transtornado na hora que pediram para ele tirar o doce da criança. E aí ele começou a discutir e argumentar com o CTO da empresa, né? O cara ficou meio irritado e falou, Levi, a gente conversa offline, vamos acabar de ver o que o Jomar tá mostrando. Mas assim, nitidamente o cara ficou puto. Ele é o cara que mais entende de Deepstream que eu conheço hoje. E a hora que ele aprendeu a usar, ele se apaixonou de um jeito. E ele tinha tanto conhecimento, porque ele estava escrevendo dele, tá? Que hoje ele é contribuidor de um monte de coisa do Triton, do Deepstream, da NVIDIA e do TensorRT. Então, eu vou pedir para ele escrever um artigo para o nosso blog, e depois eu divulgo para vocês, mas fica conectado no LinkedIn, que a gente vai passar lá. Esse menino trabalhando com o Triton e com um time da NVIDIA, ele conseguiu montar uma aceleração que acho que processava 1.600 frames por segundo. É bizarro. É bizarra a quantidade de frame que ele conseguiu fazer com otimização dentro do pipe usando o Triton, tá? Eles têm aplicações hoje para controle de rodovia, e tudo trabalha com RTSP, pegando dado direto das câmeras, tá? Então, para vocês terem uma ideia como esses caras avançaram com o uso do Deepstream, eles detectam incidente que estão acontecendo na rodovia. Só que para você detectar incidente, você tem que saber o que é rodovia, o que é acostamento, o que é guarda-rail, o que é terreno baldio em volta. E aí apareceu um problema gravíssimo. As câmeras que estão nas estradas, ao longo do dia,
por conta do calor e do vento, a estrutura dilata e se mexe. A câmera começa a fazer assim. Então, eu instalo a solução e eu vou lá e marco. Aqui é a rua, aqui é o terreno, não sei o que lá. A câmera se mexe 3 milímetros para o lado. Como essa câmera está no alto de um poste a 10 metros e o que ela está filmando está do outro lado, 2 milímetros que ela se mexeu aqui significa 2, 3 metros de distorção. Esse cara está desenvolvendo um calibrador automático. Então, a cada X minutos ou segundos, ele desenvolveu uma rede de segmentação usando o DeepStream, que a cada X segundos ele segmenta o que tem na imagem, extrai as divisórias de cada uma das coisas e recalibra o sistema, tá? Então, assim, depois que aprende a trabalhar com o DeepStream, a vida fica muito mais fácil, né? E aí eu contei essa história toda porque o exemplo de uso deles é exatamente esse que você fez, que você me perguntou. Então, para desenvolver isso, inicialmente ele não tinha o acesso a todas essas câmeras RTSP. O que ele fez? Ele pegou imagens de vídeo, fez processamento dessas imagens com arquivos, e na hora que estava pronto para validar, ele trocou o plugin de entrada de RTSP ou de saída. Como o pipe dele estava otimizado, a partir daí, se aparecesse qualquer gargalo, o gargalo era exatamente a infraestrutura que estava entregando os frames. Perfeito, muito obrigado. A minha segunda pergunta está relacionada com as arquiteturas de rede neural que vocês estão oferecendo no DeepStream. Eu gostaria de saber se tem aquelas arquiteturas baseadas em Transformer que apareceram em 2019, 2020. Tem? Perfeito. Tem. É só entrar no NGC e procurar algumas. Aquilo lá é bruxaria. Eu não brinquei com nenhuma delas ainda, mas a primeira demo que eu vi, meu queixo caiu porque o teste que o pessoal da NVIDIA fez para mostrar, eles treinaram uma rede de detecção de objeto tradicional e treinaram uma rede com Visual Transformer. E eles treinaram num dataset com imagem de gato e cachorro. Aí, na hora da inferência, eles pegaram imagem boa de gato, imagem ruim de gato e de cachorro, pegaram um desenho de um gato feito por um artista e de um cachorro, e pegaram um desenho de um gato e de um cachorro feito por uma criança. A rede tradicional detectou as imagens. O Visual Transformer detectou o desenho da criança e falou, isso é um gato, isso é um cachorro. É muito louco. Já tem demo disso dentro do site da NVIDIA, é só procurar. Perfeito, tem bastante coisa para usar, tá? Só que lembra que o Visual Transformer, a demanda de processamento dele é bem maior, tá? A gente está levando isso em consideração. E a minha terceira pergunta é já uma pergunta mais de infraestrutura mesmo. Aí, por exemplo, você está explicando como a gente construir na AWS, numa máquina virtual, mas, por exemplo, se a gente... O método, a forma de fazer o container e tudo é igual se a gente quiser fazer uma infraestrutura on-premise, por exemplo, um cluster do Kubernetes dentro de nosso servidor e rodar lá, é exatamente igual? Ou muda alguma coisa? A gente precisa verificar alguma instalação, não? Não, é exatamente igual. A diferença é que se você vai trabalhar com Kubernetes numa estrutura mais complexa, vai ser interessante você dar uma olhada no Metrópolis. Perfeito. Tá? Porque o Metrópolis, ele basicamente é um framework... deixa eu pegar o outro link aqui que está mais atualizado, esse aqui. Ó. Ele é basicamente o framework que vai te entregar toda essa infraestrutura de microserviço. Perfeito. Ele já está desenhado para atuar como microserviço. Perfeito. Já, mas tá? DeepStream. O core dele, para processamento de vídeo, é o DeepStream. Perfeito. Tá? Mas ele tem mais uma série de componentes dentro, tá? Então, olha aqui, ó, os modelos pré-treinados e o tal que eu falei para vocês. Aqui, a gente pode conectar ele no Omniverse Replicator, que é uma ferramenta da NVIDIA que é usada para gerar dado sintético, tá? Para visão computacional. Depois, aqui dentro, a gente tem um toolkit que é o Video Storage, quando eu tenho que processar câmeras, bufferizar muita câmera, etc. Isso aqui ajuda bastante.
O core dele é exatamente o que eu estou mostrando para vocês, DeepStream, TensorRT e Triton, tá? E aí tem os microserviços do Metropolis, que te permite fazer a integração disso e depois a escalabilidade do cara, tá? Então aqui, né, se você procurar NVIDIA Metropolis, ó, você vai ter aqui, aqui, ó, tem uma talk lá no GTC, exatamente usando o RAG com imagem. Isso aqui é um negócio muito louco, que eles botaram uma solução do DeepStream do Metropolis rodando, monitorando uma fábrica, um galpão. E o operador dessa história, ele não tem que ficar vendo log. Ele simplesmente entra num chatbot e começa a perguntar quantas pessoas passaram, quantas mercadorias passaram, teve incidente, qual foi a temperatura do motor. Então, a coisa começa ficando mais interessante. Uma outra coisa é esse Visual Insight Agent, que ainda é Early Access, tá? Que trabalha exatamente com Visual Language Models, que é o que você perguntou, tá? E tá tudo que você precisa de documentação está dentro dessa página aqui. Eu vou até deixar o link do Metropolis para vocês, tá? Mas o core do Metropolis é o DeepStream. Perfeito, muito obrigado. Beleza. Bom, agora a gente vai começar a deixar esse pipe um pouco mais divertido, tá? Deixa eu só... Olha uma coisa interessante do Jupyter Notebook. Dá uma olhada no que tem de memória aqui na minha GPU, né? Então a gente vem aqui, ó. E eu mando ele parar o meu kernel. E olha lá, liberei memória, tá? Quando vocês estiverem brincando com esses exemplos, lembra de fazer isso, porque senão você vai ficar deixando porcaria na memória da GPU, tá? Com o passar do tempo. Então, já terminamos aquele ali, vou dar o discard no cara, já dei aquela liberada na memória, estou de volta com a memória só com o meu X rodando na máquina. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar mais inferência para trabalhar em série, tá? Então, para isso, eu vou usar o tracker, porque eu não quero fazer inferência duas vezes. Então, eu vou detectar um carro, vou dar um ID para o carro e vou jogar para redes de classificação. Eu vou descobrir a cor do carro, o fabricante do carro e o tipo de carro, tá? O que eu vou estar recebendo no buffer aqui, ó? Aqui eu vou ter o buffer com o metadado original, que é exatamente o que a gente fez, tá? Lá no código de exemplo, esse aqui é o teste 2, tá? Depois, eu vou ter dado do tracker e da cor do carro, do fabricante, do modelo, e aí vou fazer o tratamento do callback e vou gerar o arquivo de saída, tá? O que a gente vai mudar aqui é que a gente vai configurar como é que ele vai fazer a inferência de acordo com as classes, tá? Porque eu não vou fazer detecção de cor e etc. para pessoas. Eu só quero trabalhar no carro. Então, quando passar pessoas por esse pipe aqui, eu quero ignorar, eu só quero tratar carro, tá? Então, a gente configura através desses dois parâmetros, Operation Class ID e Operation DDE ID. Aqui tem a documentação de como é que o tracker funciona, tá? Como eu falei, isso aqui é uma versão mais antiga, eu estou usando a 6.0.1 do DeepStream, e ele estava usando o tracker da 5.1, então são 3 tipos de tracker, hoje a lista já está bem maior, na 6.0.1 já teve o multitracker e a coisa começou aumentando, tá? Então aqui a gente vai ter agora algumas configurações de tracker também, para trabalhar, e aqui ele até dá uma sugestão que a gente pode brincar de mudar o tipo de tracker. Então, vamos começar a configurar de novo, né? O mesmo que a gente fez no código anterior, a mesma funçãozinha que a gente já entendeu para que serve, cria o pipeline vazio desse cara, vou criar os elementos, né? O que vai mudar agora? Eu vou fazer a inferência primária, vou rodar o tracker, vou fazer a inferência para detectar cor, modelo, fabricante, cor, fabricante, modelo. Depois vou fazer exatamente o que eu já tinha feito antes, tá? A diferença aqui é que a gente chama de Primary Inference, Secondary Inference 1, 2 e 3, tá? Instanciei todos os meus plugins lá. Aqui estão os arquivos de configuração desses caras, né? Vamos abrir da inferência secundária aqui, ó. E a gente vai ver Operation GID 1, né? E Operation Class ID 0, que é exatamente a classe de carros,
tá? É ali que eu troco a minha configuração, mas está tudo bem detalhado nos próprios arquivos que vocês podem ver com calma depois. Vou criar as propriedades dos elementos, tá? Vê que aqui eu estou dando a configuração de cada uma das inferências. Aqui estão todas as configurações do tracker também, isso que muda desse código para o outro, o resto é igual. Vou adicionar os elementos todos no pipe, vou configurar a minha sync para eu poder conectar o probe nela, tá? Aqui, isso aqui eu tinha feito ontem para testar. Eu posso trocar isso aqui por JLib, ele tinha me dado um warning aqui, né, que ele está deprecado. Ops, não importei lá. Deixa eu voltar o que estava. Espera aí. Deixa eu resetar esse cara para eu botar uma outra biblioteca aqui. É aqui. Eu me arrependi de não ter gravado o estado do meu container ontem, tá? Isso fica a dica para vocês. Cada vez que vocês trabalharem no container e mudarem alguma coisa, tem um jeito de você gerar uma imagem nova do container com as coisas que foram alteradas. E se não me engano, no Docker tem um esquema que a gente consegue fazer para ele fazer isso automático, tá? Então, eu simplesmente troquei. No próximo não vou nem mexer nessa história, mas o que estava acontecendo aqui é o seguinte: ele está falando, isso aí que você está usando de inicialização não precisa mais, você pode chamar direto a JLib, tá? Aqui a configuração do meu probe, né? Então, vê que é praticamente o mesmo código que a gente rodou na versão anterior, tá? A diferença é que aqui a gente vai detectar outras classes e outras coisas para colocar os dados, mas é basicamente o mesmo código que a gente tinha na versão anterior. Vou rodar, conectar, né, o probe lá com o camarada. Vou startar a pipeline, comecei a fazer o processamento. A gente vai ver aqui agora que ele vai usar mais GPU, porque afinal de contas eu estou fazendo 3 inferências, tá? Repara que o consumo de memória é praticamente o mesmo, ou seja, eu não estou fazendo cópia de buffer, eu estou passando o buffer durante as camadas de inferência, e aqui estão todas elas rodando, sendo processadas. Ele está apresentando uns warnings aqui que eu não tive tempo de olhar, na verdade é mais informação. Repara que meu pipe demora um pouquinho mais para rodar agora. Eu estou fazendo a anotação de todas aquelas coisas, tá? Mas a partir do momento que eu botei o pipe para rodar, vai tudo muito rápido. Então, tá aqui a quantidade de frames que eu tenho, a quantidade de objetos que ele encontrou, exatamente o que a gente viu no exemplo de código anterior do DeepStream. Fazer a conversão do vídeo. E vamos ver o vídeo final. Deixa eu botar só em tela grande aqui, ó. Dá uma olhada que o carro agora, ele está dando o número para o carro. Se a gente olhar lá atrás, ele só tem um número. Conforme ele vem andando, ele vai detectando as outras coisas, ó. Tá? Então, dá uma pausa qualquer aqui, ó. Pum, aqui, ele encontrou esse carro, ele é prata, ele é um cupê. Esse carro, ele é prata e é um carro da Toyota. Esse carro, ele é branco e é da Nissan. E cada carro, ele dá um ID. Repara que como eu estou usando o tracker, ó, ele está dando ID para as pessoas também. Então, ele consegue rastrear por onde a pessoa está andando, tá? E está aí a nossa inferência feita agora com 4 redes neurais. A que detecta o carro, depois as outras que vão detectando as características do carro, tá? Daria para eu fazer ali, por exemplo, detecção de placa. Aliás, repara que nesse vídeo ele está fazendo blur nas placas quando chega perto, tá vendo? Ops. Ele tá fazendo blur das placas, ó. A placa chega aqui, ele faz o blur, né? Esse tratamento de vídeo para fazer o blur não foi feito na mão. Escreveram um pipe do DeepStream que detectava a placa e simplesmente aplicava o blur nessa placa. Beleza?
que a gente mudou de código, então, até agora, a gente simplesmente manteve o pipe anterior e botou mais rede neural para a gente fazer, serializar esse processamento. Nas versões mais novas do DeepStream, eu consigo fazer esse processamento paralelizado, porque lembra que independe de uma análise para outra. Para eu detectar a cor, eu não preciso ter detectado o fabricante, etc. Então, eu poderia mudar esse pipe e detectar o carro, disparar em paralelo a inferência desses 3 caras, tá? Só olhar na documentação que a gente consegue fazer isso. Lembrando lá, minha memória da GPU está com bastante coisa, porque eu estou com o meu kernel rodando. Vou dar um restart nesse cara. Limpei a memória da GPU. Vamos lá para a próxima etapa da nossa brincadeira aqui. O que a gente vai fazer agora é basicamente rodar um pipeline com múltiplos streams, tá? Então, o que a gente vai fazer é que a gente vai ler mais do que uma entrada e vai processar vários vídeos de uma vez só. O que a gente vai fazer aqui é que a gente vai usar um algoritmo de batch de cada uma das imagens e jogar para inferência, né? Para isso, a gente vai usar esse plugin, que é o Multistreamliner. A gente vai pegar o código da primeira versão que estava fazendo só uma inferência e o que a gente vai fazer é colocar 2 fontes de entrada, nesse caso vão ser 2 arquivos para trabalhar, poderiam ser 2 streams de RTSP, tá? Repara que eu estou lendo o mesmo vídeo 2 vezes aqui, com sendo 2 entradas. A nossa função de detecção de erro na hora de instanciar o pipeline, criamos o pipeline limpo, né? O que eu vou ter que fazer na configuração aqui agora é que eu vou ter que configurar cada um dos streams, né? Basicamente copiar e colar a configuração para cada um desses caras, né? E a gente vai passar depois eles lá pelo stream MUX. Configurar as propriedades dos elementos todos, né? Que é o que a gente fez nos casos anteriores lá. A diferença é que aqui agora a gente tem 2 vídeos de entrada. Vou adicionar os meus elementos para a pipe, a entrada 1, o parser dele, o decoder, a entrada 2, o parser, o decoder, o MUX, que esse cara vai simplesmente organizar os 2 vídeos juntos e preparar o batch para fazer inferência. De resto, é basicamente o que a gente está usando, com a diferença de umas queues aqui para a gente fazer, para ele poder organizar o processamento depois e montar o vídeo de saída, tá? Conectei todos esses caras na ordem que a gente vai fazer, tá? Então, as queues é porque eu tenho que fazer conversão de vídeo e OSD para cada um deles. Vou fazer a criação do streamer, né? A função que eu falei para vocês lá, o GObject main loop deprecated, use glib main loop instead. Então, é só colocar o import lá e trocar isso para o glib. E aí, a gente vai agora trabalhar com o processamento desse pipeline. Aqui é uma sugestão de alteração da gente mudar o lugar em que a gente conecta a função de callback da inferência primária para o Tyler, que é o cara que faz o processamento, tá? Isso é uma brincadeira que vale a pena vocês fazerem, ver o resultado final e depois descobrir o que aconteceu, tá? Mas ele mostra que se você colocar o probe no lugar errado, você não vai conseguir receber o metadado do jeito que você quer, tá? Aqui está a configuração do que ele vai escrever no on-screen display, que é basicamente o mesmo código que a gente viu já da outra vez. Acabar de configurar o playback, vamos agora configurar o loop, e ele vai começar a rodar o nosso pipe. Agora, como a gente está trabalhando 2 vídeos, o nosso consumo de memória vai ser maior, mas, de novo, carreguei o vídeo, joguei dentro do buffer, só está a GPU trabalhando aqui. Vê que o trabalho da GPU já foi menor, porque eu estou fazendo a inferência só de uma rede neural, tá? Então, aqui eu tenho a contagem dos frames. E aí pode vir a pergunta, João Mar, mas ele está demorando para processar. Sim, ele está demorando para processar porque eu estou botando um monte de mensagem de debug, etc, tá? Mas repara que ele conseguiu processar o stream 1 com 112 frames por segundo, tá? Que é basicamente a taxa de frames que tem no vídeo, tá? E o stream 0 também. Então, ele fez a contagem para mim da quantidade de frame por segundo que ele está processando. Como vocês veem, é bem rápido. A gente não vê com tanta rapidez assim ele rodando aqui, porque ele está gerando esse monte de mensagem de debug, imprimindo isso,
tá? Então tá aqui como é que ele processou cada um dos vídeos. Se vocês fizerem aquela alteração que eu comentei lá em cima, vocês vão ver que a coisa fica diferente e o resultado final também é diferente do que está aqui. Fiz a conversão do vídeo e está aqui o nosso resultado final. Ele agora está fazendo inferência com 2 vídeos. Então, se eu tivesse que processar dado de 4 câmeras, por exemplo, e fazer a mesma coisa, eu só ia aumentar o número de entradas que eu tenho, e como vocês veem, como ele vai usar o tiler e vai colocar os vídeos em paralelo, ele vai passar aquela imagem pela inferência uma vez só. Ele monta o buffer com as 4 imagens, joga na inferência, vai detectar coisa em cada uma delas, e aí é questão de eu fazer a contagem específica para cada um dos frames e anotar o que está acontecendo em cada um deles, que isso lá eu faço através do arquivo de configuração. E do código, né? Na verdade, do probe. Beleza? Para a gente fechar a nossa história aqui, tem a parte 5. E essa aqui é a que eu deixo de lição de casa para vocês. O que é a parte 5? Ela é basicamente a gente pegar aquela aplicação de referência que a gente faz a análise de 3 características, né? A gente faz 4 inferências e juntar ela com o exemplo que eu acabei de mostrar, que é a gente processando várias fontes, tá? Então, isso aqui é um exercício mesmo que tem, né? Seria o desafio de dentro do hackathon, tá? E basicamente o que você vai ter que fazer aqui é pegar o código que está aqui e completar com essa história do to-do, tá? O que você vai ter que fazer aqui? Simplesmente você vai voltar no exemplo anterior e vai olhar aqui, ó, vou definir o stream 1, o stream 2, o stream 3, aqui a gente vai usar 3 streamings, tá? Depois, como que eu vou configurar todas as inferências, a gente já tem o código para isso lá, enfim, esse é o desafio para a gente rodar esse pipe mais complexo e tá aqui todas as dicas de onde estão os elementos, de onde você pode usar, tá? É um exercício bem legal para você fazer, para ter certeza que você entendeu todo o conteúdo, entendeu como é que o DeepStream funciona. No curso da NVIDIA oficial do Deep Learning Institute do DeepStream, aliás, esse curso está fora do ar, porque eles reformaram toda a interface. Ô, Fábio, eu nem te contei essa, né? Eu entrei outro dia lá no meio de uma reunião no DLI e vi que está faltando um monte de curso. Aí eu perguntei para o Joe Bungo o porquê disso. Ele disse que eles reformaram toda a UI do Deep Learning Institute. E aí teve alguns cursos que engasgou na hora de fazer as edições, tá? Mas o curso vai voltar para lá. Eu percebi. Tem muito curso que sumiu. O curso de visão computacional é o que eu recomendo para as startups para aprender a trabalhar com essa coisa, né? Toda. Uhum. E lá você aprende a trabalhar com o tal, fazer o transfer learning, fazer tudo. O legal daquele curso é que a prova final, a gente tem que implementar um projeto real. O curso é assim, a gente vai implementar a contagem de carros entrando no estacionamento do prédio da NVIDIA lá nos Estados Unidos, do Endeavor, né? E aí, o que a gente faz? A gente vai pegar uma rede neural, que é exatamente essa que a gente usou aqui, e vai pegar a imagem que está na câmera e vai começar a contar carro, né? De cara, você descobre que, puta, tá uma porcaria, porque ele está detectando pouco carro. Por que ele está fazendo isso? Porque essa câmera, essa rede neural foi treinada com a câmera na altura do olho humano. No estacionamento, a câmera está no teto. O ângulo da imagem é diferente. Então, o que a gente tem que fazer? Anotar um dataset dessa câmera, e aí tem um monte de ferramenta para fazer isso, gerar esse dataset, e aí a gente pega o tal, pega esse modelo que a gente tem pré-treinado, faz o transfer learning para a câmera da NVIDIA, faz a quantização, otimização, roda de novo, vê que a acurácia subiu, e aí começa a fazer um monte de brincadeira lá, que é basicamente esse roteirinho que eu mostrei para vocês. Na provinha final, acaba sendo um negócio que eu adorei desenvolver. A gente pega uma rede neural de dashcam, que é de análise de câmera de dashboard, que é a câmera que o pessoal coloca atrás do retrovisor filmando a rua, né? Então é muito comum ter isso em alguns países. Por exemplo, na Rússia todo mundo tem isso no carro, porque vocês já viram na internet esses casos da pessoa se jogar na frente do carro e fingir que foi atropelado, para conseguir indenização, né? Então as dashcam servem para isso. E a gente desenvolve uma solução
que a gente vai detectar a quantidade de vezes que o motorista colou na bunda do carro da frente. Então, imagina que eu tenho uma transportadora e eu quero saber o comportamento do meu motorista, se ele está fazendo arte ou não. Então, a provinha final é desenvolver uma solução com o DeepStream para fazer isso. Muito legal de fazer, tá? Qual que é o grau de complexidade da galera aprender a trabalhar com o DeepStream? Do zero. Quem já sabe visão computacional, eu diria que, assim, uma semana você está super confortável com o DeepStream, tá? E por que eu falo isso? Porque eu tenho 2 projetos que eu acompanhei no INSPER, que é uma faculdade aqui de São Paulo, projetos de TCC, que eu fiz com a molecada lá. O primeiro deles, a gente botou visão computacional num JetBot. O JetBot é um robozinho open source feito com a Jetson. E aí a galera lá tinha esse robozinho, que é o JetBot, e eles resolveram fazer uma aplicação de visão computacional para o robozinho poder andar automaticamente numa rua e detectar a placa de trânsito brasileira e respeitar as indicações das placas de trânsito, tá? Eu vou colar até o link desse projetinho aqui para vocês, porque tem link para o GitHub, e inclusive o que essa molecada fez, que foi bem legal na época, eles geraram um container prontinho para rodar do DeepStream, com essa versão 6.01. Tá? Então tá aqui, eles usaram uma Jetson Nano, esse é o JetBot, que é o robô open source. Aí eu trabalhei com eles, ajudei eles a montar a arquitetura da solução, porque era um grupo que tinha gente de várias engenharias, né? Então a gente usou, como vocês podem ver aqui, a gente usou dentro da JetBot um broker MQTT. Esse broker MQTT, ele tinha basicamente 2 módulos rodando, um que é o piloto automático, que vai detectar o centro da via e manter o robô no meio da rua, né? E o segundo é o detector de placa, que vai dizer para o robô o que ele tem que fazer, tá? Então, eles dividiram em 2 grupos, uma molecada catou para treinar a rede neural, escrever essa parte, outra pegou para fazer o controle do robô. Aí tá o robozinho deles com a câmera, rodando na Jetson Nano, tá? Eu criei esse workshop que eu estou fazendo para vocês para ensinar eles a usar o DeepStream, na verdade, né? Então tá aí o robozinho rodando, tá? E a coisa legal é que essa molecada, metendo a mão na massa mesmo, desenvolveu tudo isso aí em 3 meses, 2 meses e meio, tá? Do momento que eles não sabiam o que é o DeepStream para estar com o projeto pronto, tá? Então repara que o robô fez uma curva bem acentuada ali, ó. Não é uma curva tão simples de fazer assim, né? Com robótica, ó, o robozinho vai indo, e aí ele vê lá a placa de 60, ele pode dar uma acelerada, ó lá, ele acelera, vai andando a milhão. A gente, para zoar no dia da apresentação, fez ele fazer aquela curva rápida 60, ele conseguiu fazer ela mais rápido, ele vai andando, aí ele vai olhar uma placa de sentido obrigatório para ele seguir, lá, reduz a velocidade, vai ter placa de sentido obrigatório, tem placa de pare, tá? Então foi essa brincadeira que a gente desenvolveu com eles lá. Quer ver, ele para mesmo na placa de pare, fica 3 segundos, depois ele vai ali na frente e vê que o sentido obrigatório ele virar à direita e ele faz a curva, tá? Aqui embaixo tem o GitHub deles. Aí no GitHub deixaram toda a documentação do projeto, foi um puta negócio legal que a molecada fez, ó. Tá? Tem toda a documentação do projeto, tem, enfim, tudo aí para quem quiser pegar um JetBot e replicar o que eles fizeram. No semestre passado, eu fiz outro projeto com eles, que esse eu acabei não... Tá nos meus e-mails aqui, né? Mas foi uma outra turma que esses caras resolveram fazer um sistema para monitorar motorista. Então, o sistema detecta se o motorista está com sono e se o motorista está com desatenção. Então, ele detecta se ele está olhando para o celular, se ele está piscando, se a cabeça dele está caindo, e ele dispara alarme em cada uma dessas situações, tá? E aí, de novo, era uma galera que nunca tinha feito projeto real de visão computacional, pegaram esse conteúdo do workshop, e que eu tinha até gravado, esse workshop está gravado no site do INPE, a gente fez lá com o pessoal do OrCap, que é um evento deles, mandei para a molecada o link do workshop. Cara, eles pegaram o negócio, aprenderam, baixaram o DeepStream, rodaram esses códigos de exemplo que eu falei para vocês, aprenderam a montar o pipe de novo.
Em 2 meses, estavam com tudo pronto. Qual que é a diferença do projeto deles para o anterior? O anterior, eles tiveram que retreinar uma rede para detectar placa. O desses caras, eles pegaram detecção de face, pegaram detecção de pose da face, e aí, com isso, ele consegue saber para onde o cara está olhando, e também pela oclusão, ele consegue saber se o cara baixou a cabeça ou se ele está de olho fechado. Tá? Então, tem lá detector de ponto facial, não estou detectando o olho, o cara fechou o olho. Os dois, né? Então, é um outro caso de exemplo, tá? Então, assim, é uma tecnologia muito fácil e tranquila de você aprender a usar. Como vocês viram, ela é toda modularizada, né? E tem bastante coisa legal pela frente. Eu fui para os Estados Unidos no GTC 1 mês atrás, eu comprei uma Jetson Nano Orin, não tive tempo nem de fazer o setup do jetpack dela, mas eu vou começar a brincar com ela em breve, e se der tudo certo, eu for aí no Hacktown de vocês, eu quero levar essa Orin Nano rodando, e aí eu quero fazer um live coding com ela, para mostrar para a galera que você consegue pegar um Linux, desenvolver um pipe de Deepstream com drag e drop no Linux, gerar o container e fazer o deploy na Jetson. Tá? É bem tranquilinho de fazer isso. Aí tem palestra mostrando. O último link que eu quero deixar aqui para vocês é uma referência do nvidia.com/ondemand, que eu acho que eu já falei desse portal da outra vez. É onde tem tem todos os vídeos lá, né? E uma palestra muito legal. O Alvin Clark é um dos caras que mais entende de Deepstream em Metrópolis da NVIDIA, tá? Essa palestra dele aqui, feita na pandemia, é bem legal, porque ele faz exatamente o que eu quero replicar. Ele faz o código todo usando drag e drop de bloquinho e faz o deploy na Jetson. Essa palestra é bem interessante, foi até bom que eu entrei aqui, porque eu estava esquecendo de falar isso, mas a gente criou uma aplicação open source chamada CV CUDA. O que o CV CUDA faz é que ele basicamente implementa todos os principais algoritmos de visão computacional direto em kernels de CUDA, para a gente trabalhar com isso usando Python ou C. Tá? Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente precisa fazer processamento de imagem, de algoritmo, dentro do pipe que já está na GPU. Quando eu faço isso usando o OpenCV, eu vou puxar o freio de mão e ir para a CPU. Tá? Então, dá para você rodar o OpenCV com otimização de GPU, mas não é algo tão simples e trivial de fazer, de instalar e de manter. Então, a gente desenvolveu o CV CUDA exatamente para fazer isso. Tem a documentação dele, quais são as funções disponibilizadas, e uma das motivações da NVIDIA para desenvolver o CV CUDA é porque os grandes provedores de aplicações, como Instagram, Facebook, etc., aqueles filtros que a gente vê de imagem são exatamente filtros de visão computacional. Só que esses caras têm necessidade de processar imagens na ordem de milhares de imagens por segundo. Então, a gente desenvolveu o CV CUDA exatamente para que eles pudessem usar o máximo de aceleração de GPU para fazer esse processamento, tá? Então, quando a gente usa filtro do Instagram e etc e tal, a gente está, na verdade, trabalhando com o CV CUDA. E aí, aquela palestra do Alvin Clark que eu mostrei para vocês lá do Custom Plugin, ele ensina um negócio bem legal, que eu consigo criar um plugin dentro do Deepstream para fazer qualquer algoritmo que eu queira. Então, nessa palestra, ele mostra como montar esse plugin customizado, e no caso dele, ele vai usar o CV CUDA para fazer automação. O legal dessa palestra é que ele começa com um pipe que está metade em GPU, metade em CPU, e ele vai mostrando as etapas de otimização até que ele chega no cara rodando inteirinho em GPU, e é gritante a diferença de processamento, tá? Essa aqui é a palestra Custom GPU Powered Plugins for Deepstream. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Todo mundo está com a mão levantada aqui. Se fosse de verdade, se fosse físico, que estava com o braço já gangrenado.
Ô, Gilmar, eu tenho uma perguntinha um pouco técnica no último notebook que tu mostrou do multi-stream. Tem uma estimativa de, por exemplo, eu tenho uma GPU de 8 GB. Até quantos streams essa GPU aguenta? Tem uma forma de estimar isso ou não é possível estimar? Não, isso vai depender do formato da imagem, vai depender do encoder e decoder que você está usando, e vai depender do quanto você conseguiu otimizar o seu pipeline, Tá, entendi. tá? Então, assim, não existe uma resposta simples para isso. E, bem que você perguntou isso, eu lembrei de mostrar para vocês a tabela de encoder e decoder da NVIDIA. Galera, dê bookmark para essa página que eu acabei de colar, tá? Porque eu levei algum tempo para descobrir ela dentro da NVIDIA e hoje eu uso ela direto. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui são os encoders e os decoders que a gente tem, tá? Nessa tabela, a gente tem desde as GeForce até as DGX, tá? Então, eu vou pegar a placa de server aqui de data center e vou mostrar o exemplo que eu falei para vocês, ó. Se eu tenho aqui uma H100, ela não tem nem encoder nem decoder em hardware. Então, uma H100 para fazer inferência, ela vai ser ruim. Ela pode ter muito processamento, mas ela não vai ter uma performance tão legal quanto uma L40 ou uma L40S. Tá? Repara que a L40S tem 3 encoders e 3 decoders. E aqui está a tabelinha completa do que cada uma delas faz. Tá? Desde a Tesla até a linha da Hopper. Tá? Essa aqui é a tabela do encoder. Então, quais são os codecs que ela tem? Os encoders, os padrões de encoders que ela tem. E aqui está a tabelinha do decode. Tá? Então, se vocês forem montar um pipe, etc e tal, e quiser escolher uma GPU de data center ou uma RTX, uma quadro da vida para poder processar, é bom olhar nessa tabela, tá? Então, aqui, por exemplo, tá a 2000 que eu tenho. Ela tem Cadê? Ela tem 2 decoders. E se eu vier aqui procurar ela de novo... A RTX A2000, ela tem 2 decoders e um encoder. Chomar, por que ela tem 2 decoders e um encoder? Ela é uma placa para workstation. Então, faz muito mais sentido que a placa para workstation tenha uma capacidade maior de decodificar stream para entrar dado para eu começar a trabalhar do que de codificar. Normalmente eu vou pegar a fonte de vários lugares, juntar num vídeo, fazer a composição e na hora que eu for renderizar, eu vou renderizar um vídeo final. Então, o tipo de trabalho que é feito normalmente em workstation demanda isso. Tá? Então, as GPUs da NVIDIA chegam a esse grau de especialização e de otimização para o que a gente quer trabalhar. Beleza, galera? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aí para o Gilmar ou para o Fábio? Gilmar, aqueles cursos que tu falou da NVIDIA, não sei se tu mencionou na palestra, acho que tu não mencionou na palestra, mas como que a pessoa pode acessar esses cursos? Eu vou mostrar aqui, ó, nvidia.com/training. Aqui estão os cursos, eles estão aqui, ó, self-paced. São os cursos que você pode fazer online, tá? O que acontece aqui? Existem cursos que são gratuitos e existem cursos que são pagos. O de visão computacional que eu falei, ele estava aqui dentro de Deep Learning. Eles estão convertendo para botar ele de volta, tá? Mas tem um curso que é gratuito aqui, que eu recomendo vocês darem uma olhada, que é esse cara aqui, ó. Esse Disaster Risk Monitoring, ele foi desenvolvido em parceria com a ONU e ele é gratuito. E ele é um curso que ele vai ensinar a gente a fazer detecção de enchente usando imagem de satélite. É muito legal, porque imagem de satélite tem um tamanho gigantesco
E para a gente poder detectar enchente num rio, eu vou precisar pegar um monte de imagem gigantesca, colar todas elas e fazer a inferência de segmentação nessa imagem que é mais gigantesca ainda. Então, esse curso, ele nos ensina a fazer exatamente isso, tá? O João curso Maria, de são daqueles links que eu achei que estava quebrado, tá? Porque eu fui falar disso outro dia, apareceu... Você vê que o de Computer Vision, que é Optimizing Visual AI Applications, não está aqui. Então, foi ele que eu perguntei, né? Aqui, galera, ó, tem curso bastante para outras coisas, tá? Então, os cursos gratuitos aqui são bem interessantes, vale a pena vocês darem uma olhada, tá? E para a gente finalizar, eu acho que vale a pena falar do programa Ambassador, da NVIDIA, que basicamente é um programa focado em professores e pesquisadores, né? E como é que isso funciona? Um professor, um pesquisador que quer se tornar um embaixador da NVIDIA, ele vai vir aqui, ele vai se inscrever nesse programa. Existem várias áreas de qualificação para isso, e uma delas é visão computacional, tá? Esse professor que se inscreve, ele vai receber créditos para fazer os treinamentos oficiais da NVIDIA, e aí depende do que ele quer se tornar embaixador, são treinamentos diferentes e workshops diferentes. Depois que ele passar e se certificar por tudo isso, ele passa por uma entrevista. Passando nessa entrevista, ele se torna embaixador. Como embaixador, o que ele pode fazer é organizar workshops presenciais ou online para a comunidade acadêmica de graça, sem pagar nada. Então é assim, você vai mandar um e-mail e falar, olha, Joe, que é o nome do cara que cuida do programa, eu quero fazer um workshop durante o Hacktown para o Inatel de visão computacional para 20 pessoas. Ele vai te mandar os códigos, ele vai levantar um cluster da NVIDIA para 20 conexões. No dia do curso, vocês têm que ter uma conexão de internet e um navegador. A galera vai acessar essa plataforma remota da NVIDIA, vai ter todo o material didático de treinamento lá. O professor, o embaixador, como ele já passou por tudo isso, ele consegue ministrar o workshop. Quem participar do workshop no final do dia faz uma provinha, passou na provinha, recebe o certificado da NVIDIA. Dentro do programa, você pode ter até $500 de reembolso por evento. Então, quero pagar um coffee break para a galera, ou já aconteceu aqui no Brasil, estou em São Paulo e me convidaram para fazer um workshop no Rio, quero pagar minha passagem de ida e volta, mando os recibos, a NVIDIA reembolsa. E a parte legal dessa história, que pouca gente na América Latina está usando, mas já tem uma galera que vai começar a fazer isso a sério, é que esses embaixadores podem oferecer workshops para a indústria. Para isso, o embaixador vai comprar os créditos para usar a infraestrutura da NVIDIA. A NVIDIA vende com um preço que eu acho que é 20% o preço de mercado. E a gente não quer nem saber quanto e como esse embaixador vai cobrar da indústria. Então, se ele comprar o crédito da NVIDIA, sei lá, pagar $100, $20 por pessoa, com valor de mercado de $500, ele pode vender isso a $20 para simplesmente ser barato e todo mundo poder fazer, ou ele pode cobrar $1.000 por pessoa e fazer o que ele bem entender com essa história, tá? Então, vale a pena olhar esse programa. A gente tem mais de 100 embaixadores na América Latina já. No ano retrasado, essa galera capacitou mais de 3.000 pessoas na região toda. No ano passado, esse programa ficou suspenso durante 6 meses. Mas em 6 meses, eles fizeram quase 2.000 pessoas, tiveram quase 2.000 pessoas capacitadas aqui, tá? Eu estimo que a gente teria batido mais de 4.500 se o programa tivesse ativo o ano todo, tá? De vez em quando, a NVIDIA organiza workshops gratuitos. Esse workshop normalmente custa $500 por pessoa para participar, tá? Mas de tempos em tempos, eles fazem workshops gratuitos. E aí é importante seguir a gente nas redes sociais, aí, principalmente no LinkedIn, porque sempre que tem esses workshops, a gente divulga lá, tá? Eu não lembro, tem algum gratuito agora, Fábio? Acho que não, aconteceu no mês passado, teve acho que 3 datas. Teve? Depois, se você quiser, Felipe, assim, se você quiser passar o e-mail do pessoal, eu tenho uma lista de distribuição aqui que eu sempre mando um convite. Se você quiser me passar, eu incluo ali o e-mail de vocês e quando tem essas coisas eu mando para todo mundo. Tá? Eu tenho feito isso constantemente, mas tem que ter o e-mail das pessoas e aprovação, porque eu mando um e-mail blast que a gente chama, né? Mas quando tem essas coisas eu
põe no LinkedIn, né? Mas acho que é uma coisa que não é todo mundo usa o tempo inteiro. Mas aí, um e-mail eu tenho mandado com esses convites, tá? E muitas vezes, né, tem acontecido, por exemplo, em espanhol e em português. Em português é um embaixador brasileiro que faz, né? Então, o grupo lá organiza e ele faz isso. Aí tem um embaixador de algum país que, né, da língua espanhola que faz aí para a América Latina. Então, acontece meio que simultâneo as coisas, tá? Mas depois, se vocês quiserem, me passa a lista de e-mail, eu coloco aqui na minha lista aqui e eu disparo isso para vocês quando estiver disponível. Ó, aqui Tá tem em mudo, alguns que Felipe, não vão... consigo te ouvir. Acho que tá em mudo. Felipe, não estou conseguindo te ouvir. Eu, pelo menos, não estou ouvindo. Eu também não. Não, tá sem som. Não tá indo. O Teams faz essas gracinhas, ele joga a fonte de áudio para outro lugar de vez em quando, tá? Esse negócio de tecnologia, não ouvimos. Eu sei que está falando Ó, que a gente está vendo o seu vídeo, mas... aqui, enquanto o Felipe arruma aí, ó, isso aqui, ó, Fundamentals of Accelerated Data Science é do Rapids. É bem legal. Fundamentals of Deep Learning é o básico de Deep Learning mesmo. Esse aqui é para IA conversacional. Rapids usando... esse aqui é para LLMs, ó, bem interessante, em junho, tá? E aí tem todos os detalhes do workshop aqui, inclusive o preço, tá? Mário, eu Em vou ter que sair para geral... uma outra reunião, mas tem uma pergunta do Jonas, fala sobre NLP. Eu vou ter que deixar vocês aqui, mas, Felipe, depois você me manda a lista com os e-mails que eu ponho aqui na minha lista de distribuição, tá bom? Só agradecer, porque eu tenho que ir para esse outro call aqui e a gente marca outras, tá bom? Obrigado, um abraço, Beleza. gente. Jonas, sobre a NLP, se você quiser abrir seu microfone e fazer a pergunta aí, uma coisa, a NVIDIA tem um monte de framework para Large Language Models e para NLP, que é o NeMo. O NeMo que é usado para treinar o OpenAI, para treinar esses grandes modelos que a gente vê aí, Llama e uma série de outras coisas, tá? Beleza, Felipe, tá com problema no microfone, a gente encerra agora. Para terminar, galera, me adiciona no LinkedIn, Jomar Silva, foto do retardado comendo uma GPU. Quem tiver dúvida, manda por lá, vai ser um prazer responder, tá bom? Dando tudo certo, a gente se encontra no Hacktown. Abração. Muitos abraços, João Marco. Muito obrigado.